sou a professora Jéssica e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre literatura na etapa 2. Lembrando que os conteúdos que nós estaremos abordando serão classicismo, quinhentismo, o barroco e o arcadismo, que vocês também vão poder acompanhar aí na apostila de vocês, esse PowerPoint todo baseado na apostila, então vocês podem estar fazendo, analisando a aula e a apostila para poder estudar para a prova. Antes de iniciarmos, a gente precisa fazer aquela retomada, lembrar do que é a literatura, que a literatura ela vai estar expressando o pensamento do homem, as valorizações do homem através da palavra, através da linguagem. E conforme o tempo vai passando, as visões deste homem, os seus valores mudam, então por isso que a gente vai ter mudança nas escolas literárias, escola na arte em geral. No primeiro momento, então, nós vamos estar falando sobre o classicismo. O classicismo é uma escola literária que estava acontecendo em Portugal, no momento que houve a descoberta do Brasil. Nós precisamos lembrar que, quando o Brasil foi descoberto, nós já tínhamos a literatura em língua portuguesa se desenvolvendo em Portugal. Mas no momento de descobrimento a gente vai estar num período de classicismo. Então aqui a gente vai falar sobre o quinhentismo, que é um pouco sobre como que aconteceu a literatura aqui no Brasil nesse tempo de descobrimento. Lembrando que é uma literatura que não é propriamente brasileira, mas são os primeiros escritos, as primeiras obras que a gente vai ver sendo escritas em território brasileiro. Então, o quinhentismo é um período aí de transição, um período em que a gente vai ter, como dito antes, os primeiros escritos em território brasileiro. Então, quem que escreve essas obras são os viajantes que chegam aqui nesse período, os jesuítas que vêm junto para catequizar os índios que aqui foram encontrados e cronistas. Então, nós vamos ter os viajantes chegando aqui, eles se deparam com a natureza, se deparam com o índio e eles descrevem isso que eles veem, isso que eles encontram e mandam para Portugal. Então, esse material ele é importante para a literatura brasileira porque é documento, é uma literatura documental e informativa, porque vai estar nos mostrando como que era o Brasil nesse momento. Se hoje a gente sabe o que eles encontraram quando chegaram aqui, é justamente porque nós tivemos acesso a esses documentos. A gente tem aí uma obra muito importante que é o primeiro escrito, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que ele descreve o que ele encontra aqui, as riquezas naturais que ele encontra aqui, então ele descreve e envia isso para Portugal. Nós vamos ter também a literatura jesuítica, que são os padres que vieram para catequizar os índios, então eles escrevem de uma forma mais didática, tentando então ensinar, se comunicar com o índio, que aqui, naquele momento, falava o tupi-guarani. Depois do quinhentismo, então, a gente vai estar falando um pouco sobre o barroco. Então, nós vamos falar primeiro sobre o contexto histórico. A gente tem aqui um momento em que no Brasil se tem o século de ouro, há um grande crescimento na mineração. Então, nós temos aqui uma elite brasileira já enviando seus filhos para a Europa para estudar. Então, eles vêm trazendo já as suas... essa bagagem cultural, na arte, na literatura, para o Brasil. Lembrando que a gente tem sempre um pequeno atraso, digamos assim, comparando Portugal com o Brasil, porque as coisas já estavam acontecendo lá e aos poucos se vinham para o Brasil. Então nós vamos ter algumas diferenças sim ali nesse tempo histórico, no período histórico. Nós vamos falar então aqui sobre a questão no Brasil. Nós tínhamos aí uma mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, então nós começamos a ter já uma mudança também automaticamente no comportamento do homem, e isso, como a gente já falou, relembrando porque é muito importante para a prova, esse pensamento do homem, esse contexto histórico vai refletir sim na literatura, no pensamento do homem. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre as características então desse período na literatura, A gente vai ver
uma linguagem mais rebuscada, né, o exagero. A gente ainda tem aí uma luta do antropocentrismo com o teocentrismo, então nós vamos encontrar obras, né, falando ali sobre o religioso, sobre o profano, obras que até falam sobre essa dualidade, sobre esses dois comportamentos, essas duas visões. Então nós vamos ver bastante o barroco aqui no Brasil também nas artes plásticas, né? Como a gente já tinha comentado ali, o século de ouro, então o uso do ouro nas artes plásticas também, isso reforça aí esse comportamento exagerado que a gente vai ter no barroco. Então nós temos dentro do barroco o cultismo e o conceptismo, né? Lembrando que esse também é um conteúdo que nós veremos na prova, né? O cultismo é um jogo de palavras, né? A gente tem ali um jogo de palavras, uma palavra rebuscada, uma linguagem culta, né? E no conceptismo nós já temos um jogo de ideia. Aqui o autor ele tenta mais convencer o seu leitor. Depois do barroco, então, a gente vai estar falando sobre o arcadismo, né? Retomando um aspecto bem importante sobre escolas literárias. As escolas literárias elas vão acontecendo aos poucos, no decorrer do tempo, né? A gente não tem ali um período em que um período limite, né? O barroco foi até esse ano, agora a partir do ano que vem a gente vai falar sobre arcadismo. Não, né? O pensamento, o comportamento do homem, ele vai mudando aos poucos, ele vai mudando, ele vai se desenvolvendo, então aí se introduzem novas ideias, novas formas de fazer literatura, então por isso que a gente vai ter novas escolas literárias. Isso é bem importante a gente ressaltar para entender, compreender a literatura. E aqui então sobre o arcadismo, né? O homem arcade, ele é alguém que valoriza muito a simplicidade. Ele vai querer fugir dos grandes centros urbanos. Então a gente vai ter uma grande valorização da natureza, né? A gente vai ter ali uma literatura valorizando o campo, valorizando a vida pastoril, né? Ele quer sair, é uma fuga, né? Quer sair desses grandes centros urbanos e focar realmente na simplicidade, né? Se contrapondo ao barroco. Enquanto que no barroco a gente tinha esses exageros, né? No arcadismo a gente já vai ter uma simplicidade. Essa simplicidade vai também refletir na escrita. Enquanto que no barroco a gente tinha uma linguagem totalmente culta, aqui no arcadismo eles já buscam por uma linguagem simples. Essa aí, então, é uma grande diferença que a gente tem entre essas duas escolas literárias. A gente já consegue ver, então, um abandono, né, da religiosidade que a gente tinha até aqui, né, e se vê, então, mais um pensamento mais racional. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais acerca das escolas literárias, de como que a literatura se comporta nesses períodos históricos, né? Nós fechamos então a aula de hoje, a etapa 2. Aqui abaixo vocês vão poder ter acesso a esse material de PowerPoint para estar auxiliando aí nos estudos e na preparação das provas.